Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. Que bom que estamos mais uma vez em família e até que passe esse período de isolamento social, nós nos reuniremos por aqui. Nossos encontros acontecerão sempre nos domingos pela manhã, sempre no horário das 9 da manhã, nos domingos à noite, sempre no horário após as 19 horas, e na quarta-feira eu quero convidar você, a sua família, todos os irmãos e irmãs, para estarmos reunidos neste momento para estudarmos juntos a Palavra de Deus. Mesmo de forma virtual, e aí você pode, se quiser, interagir comigo no meu privado, no meu telefone privado, você pode fazer isso, mas nos meus contatos, mas não tem nenhum problema, nós podemos aqui conversar mesmo de forma virtual sobre um tema da Palavra de Deus. E a nossa igreja está caminhando dentro da visão da Igreja Multiplicadora, que é a visão da Convenção Batista Brasileira, e eu quero chamar você a pensar hoje, fechando já o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos aí aspirando o momento da igreja ir para as casas de vez, e este momento agora, mesmo que de forma virtual, nós podemos nos reunir em casa. É um protótipo daquilo que seremos em breve, com a igreja reunida em famílias, cada um na sua própria casa, como fazia a igreja primitiva. Então, nós estamos hoje situados aí na vida de Paulo. Os últimos capítulos do livro de Atos nos remete muito às ações paulinas, ao comportamento de Paulo enquanto apóstolo e a sua relação, o seu relacionamento com a igreja, em forma de cartas, em forma de escritos, em forma de ensinamentos, as suas experiências na propagação do Evangelho, suas cadeias, por que não? Suas cortes. Quantas vezes Paulo, narrados aí no livro de Atos, foi submetido a julgamentos. Nós passamos por esses estudos juntos, e hoje eu quero chamar você, eu quero até tomar um texto fora do livro de Atos, para que a gente pense um pouco sobre a vida de Paulo. Eu quero fechar o livro de Atos. Se você examinar ali o capítulo 28 do livro de Atos, você vai ver que Paulo desembarca na ilha de Malta, e depois ele hospeda na casa de Públio, e essa pessoa, esse discípulo, né, o abriga, passa por um tempo ali, depois de 3 meses ele continua a sua viagem até chegar em Roma. Paulo encerra a sua viagem apostólica, digamos assim, pregando aos romanos. Ok? Então vamos ler Efésios capítulo 3. A gente está conversamos no domingo pela manhã, e hoje, na quarta-feira, estamos falando no livro de Efésios. Essa semana estamos pensando um pouco sobre os ensinamentos paulinos aos Efésios, mas vamos pensar hoje sobre a vida de Paulo. Paulo escreve no capítulo 3 de Efésios, nos versículos de 1 a 13, ele diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério,
que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Muito interessante, esses dois primeiros capítulos da carta de Paulo aos Efésios, e como eu te disse, quero pensar com você nessa noite de hoje sobre o apóstolo Paulo. A gente vem estudando, vem aprendendo sobre ele, sobre a vida dele, sobre o comportamento dele, sobre o ministério dele, sobre as condutas dele como ser humano, como crente, como alguém que foi transformado pelo poder de Deus, como um ministro da palavra de Deus, como um apóstolo. Paulo é um exemplo para todos nós. Então, esses capítulos iniciais da sua carta aos Efésios nos traz algumas revelações importantes e fala que a igreja formada dentre as nações é o povo de Deus. A igreja é a nação de Deus que está inserida entre as nações. E ele, o apóstolo, ele se apresenta como o dispenseiro dessa graça, ele chama de multiforme graça de Deus na revelação desse grande mistério que é a igreja de Cristo sobre a terra. Ele fala da igreja, ou da revelação da igreja, da igreja propriamente dita, como o grande mistério de Deus revelado. Olha os protótipos do Velho Testamento, os tipos, as figuras do Velho Testamento que apontam para o tempo da graça, e ele chama aqui de um tempo dispensacional. Eu não quero entrar aqui na questão dispensacional, mas ele fala disso aqui, esse tempo em que Deus reserva para que a igreja seja estabelecida sobre a terra, para que a graça de Deus fosse manifesta através do amor de Cristo sobre a vida das pessoas, para que as pessoas pudessem viver nesse tempo da plenitude da graça de Deus. A graça é plena, a graça é completa, a graça é perfeita, a graça é a ação do próprio Deus sobre os seres humanos. E Paulo ele se sente maravilhado de ser o dispenseiro dessa graça, né? Então ele revela a sua missão especial em alguns aspectos. No versículo 1 do texto que nós lemos, Paulo ele se declara o prisioneiro de Cristo. Eu abordei algo sobre isso no sermão de domingo de manhã. Ele quer dizer, ele referia então lá, eu quero até repetir aqui, dos dois lados dessa situação dele de prisioneiro. Primeiro, ele estava de fato encarcerado numa prisão em Roma, e segundo essa prisão, que eu chamo de prisão literal, né, Paulo estava lá encerrado, ele teve a oportunidade de servir a Cristo como um prisioneiro especial. Né? E a expressão usada por ele aqui também como o prisioneiro de Cristo, ou preso do Senhor, ou o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, tinha o sentido de estar preso à palavra de Jesus, de estar compromissado com Jesus, a ponto de levar a palavra de Jesus. Ele estava atrelado a Jesus, e aí ele chama de preso do Senhor. Num dado momento ele vai dizer assim, olha, eu já estou crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então ele se funde na figura de Cristo, e por isso ele vai dizer que ele é um preso do Senhor. Nessa condição eu também quero ser um preso do Senhor. Eu quero estar associado, eu quero estar algemado a ele, eu quero estar agarrado nele. O sentido que Paulo fala é isso. Em segundo lugar, no versículos 2 e 3, ele fala da questão dele ser o mordomo da graça de Deus. O mordomo é aquele que cuida de alguma coisa delegado por alguém. Né? Por isso nós vamos ver a expressão mordomia na igreja
diferente do termo mordomia empregado de forma secular, que tem uma conotação de uso de bens, de vida boa, às vezes é empregado nesse sentido, mas no sentido bíblico não é isso. Mordomia no sentido bíblico, o ser mordomo de alguma coisa, é algo muito especial. É um bem de alguém, um bem que a pessoa tem interesse por ele, um bem que é de grande valia para aquela pessoa e que ele entrega para o outro cuidar daquilo. Ser mordomo da graça de Deus é ser o guardião. Olha que coisa interessante isso. É ser o guardião da palavra de Deus, da graça de Deus. É ser o interlocutor da graça de Deus, da multiforme graça de Deus, que ela se manifesta de várias formas. A graça de Deus, o favor imerecido de Deus, Deus demonstra o seu amor para com os seres humanos de várias formas. Por isso é chamada de multiforme graça de Deus. Deus abençoa os seus servos, também ele abençoa o ímpio, muito embora, olha como que Deus ama. Né? Ele poderia castigar o ímpio pelas suas imperfeições, pelos seus pecados, pelos seus atrevimentos com Deus, mas Deus ama os seres humanos e também a eles é estendida a graça de Deus. Muito embora eles não aceitem, mas vejamos, por exemplo, a chuva. A chuva é a bênção de Deus para todos os seres humanos. Eles recebem a bênção da multiplicação do grão, muito embora não temam a Deus. Não é uma bênção, a graça de Deus, não é uma forma da graça de Deus se manifestar, ela é manifesta a todos os homens. Né? Agora, a bênção da salvação, que também está para todas as pessoas têm o direito de escolher ou não escolher. Escolher hoje a quem servir. Né? Deus nos convida, Jesus nos convida para sermos co-herdeiros, assim Paulo chama os gentios, nós somos co-herdeiros dessa graça. Evangelho de João, veio para o que era seus, mas os seus não receberam, mas todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Os gentios se tornaram herdeiros ou co-herdeiros desta graça de Deus, do favor imerecido de Deus, pela misericórdia dele. Nós somos herdeiros ou co-herdeiros da graça de Deus, do favor imerecido de Deus. E Paulo é o mordomo dessa graça. Ele assume o papel importante que ele recebe de Cristo como mordomo da graça de Deus. E lá no termo original é oikonomia, é isso mesmo, e significa dispensação, administração de bens. É nesse sentido que ele usa dispensação aqui, a administração de bens de outrem, né? Administração de uma casa, no sentido bíblico. Paulo revela que o seu ministério é recebido da parte de Cristo. Jesus revela a ele, Jesus concede a ele um favor especial, a graça de ser o apóstolo dos gentios. Paulo, ele, em terceiro lugar, eu quero analisar com você aqui, que ele também, falando da sua missão especial, ele é o possuidor da revelação do mistério da graça de Deus. Olha bem, ele é possuidor da revelação do mistério da graça de Deus. Como que é interessante isso, porque nós, enquanto profetas desse tempo, você é um profeta, você é uma profetisa, eu sou um profeta de Deus desse tempo, nós somos profetas. Não há um profeta nesse tempo gentílico, mas há profetas, aqueles que anunciam as boas novas, são os profetas de Deus. Nós hoje estamos no mesmo patamar de Paulo, nós hoje vivemos a mesma bênção que Paulo vivia, de ser o possuidor da revelação dos mistérios ou do mistério da graça de Deus. E aí você vai ver que nós levamos ao conhecimento daqueles que não conhecem o favor de Deus, a bênção da salvação, a dádiva de Deus. Você e eu somos encarregados hoje de sermos multiplicadores dessa filosofia divina, de que Jesus é o promotor da paz. Não era nenhuma presunção de Paulo
frisar que o evangelho aos gentios lhe havia sido revelado especialmente a ele. Mas ele vai dizer assim, o reino de Deus, tanto a judeus, ao grego, ao gentio, enfim, é para todas as pessoas. Deus se revela, ou o mistério da graça de Deus, o mistério da bênção de Deus, é revelado a todas as pessoas. O mistério de Deus se torna revelado, e aí nós vamos ver o sentido bíblico de revelação. Não estou aqui me referindo a atos de adivinhação, de qualquer outra coisa do tipo, não. A revelação bíblica é tirar o véu, é retirar aquilo que encobre, é retirar aquilo que seja impedimento. E quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, ele revela, tira o oculto que estava ali, ele passa a enxergar o Filho de Deus. Olha, que coisa maravilhosa é ter descortinado da nossa vida aquilo que impede que nós vejamos a Deus. E a fé faz exatamente isso. Por isso a Bíblia vai dizer assim, se creres, verás a glória de Deus. Somente se crer. Aquele que crê, né? O Evangelho, ou as bênçãos de Deus, a pessoa de Deus, é revelado àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. O descortinar, a revelação acontece. A maior revelação de Deus para os seres humanos é Jesus. Os profetas lá no passado falaram muita coisa para nações, para pessoas, para príncipes, para principados, para o próprio povo de Deus. Mas quando Deus se revela de fato, ele se revela em Jesus. E Jesus vai dizer assim, quem vê a mim vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então a maior revelação de Deus para os seres humanos se chama Jesus. A última e maior revelação de Deus se chama Jesus. João vai ter uma visão na ilha de Patmos e Jesus mostra para ele ali as coisas que irão acontecer no futuro. Num outro momento podemos falar dessas coisas, mas Deus se revela para os seres humanos através de Jesus Cristo. E Paulo é possuidor da revelação do mistério da graça de Deus. Eu quero te dizer que você também é. Eu também sou. Deus se revelou a nós para que nós promovamos a revelação de Deus na vida de outras pessoas. Paulo também, em quarto lugar, ele é o revelador das bênçãos universais de Deus. Versículos 5 e 6, ele enfatizou o direito às bênçãos de Deus, de Cristo, e ele fala, é por muitos judeus cristãos que tentavam diminuir esses direitos dos gentios. Paulo não aceita as razões sem bases desses judeus e declara que todos, independentes de serem judeus ou gentios, têm os mesmos direitos e privilégios ante a graça de Deus. Então, como co-herdeiros de Deus, nós passamos a ter os mesmos direitos. Aquilo que era ou estava anteriormente direcionado aos judeus passa a ser direito nosso. Pela graça de Deus, pela revelação da graça de Deus, pelo fato de nos tornarmos co-herdeiros desta graça, todos os direitos que eram anteriormente direcionados aos judeus passam a ser dos gentios também. Paulo vem nos ensinando isso, muito interessante. Então, nós ingressamos no reino de Deus, na terra, que é a igreja de Cristo, mediante a obra de Cristo no Calvário. Os gentios passam a pertencer, a fazer parte do povo de Deus, da nação de Deus, e passa a ser cidadão dos céus, cidadão de segunda categoria, mas são cidadãos. Eles são participantes das promessas de Cristo e formam um só corpo espiritual. Agora a igreja de Cristo não é composta de judeus, mas é composta de salvos, de remidos, lavados pelo sangue de Jesus. É muito interessante a gente pensar nesse aspecto, porque agora nós formamos um só corpo espiritual. Judeus e gentios se fundem na igreja e Cristo passa a ser
a razão maior de todos nós. Os gentios em Cristo foram eleitos povo de Deus, geração eleita, nação santa, povo adquirido com os judeus, juntamente com os judeus. Paulo escreve isso na primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Também escreve isso nesse texto que nós estamos utilizando, Efésios, no capítulo 2, você pode examinar aí no versículo 13. Ele nos dá conta de que nós somos a nação eleita, somos povo de Deus, adquiridos por Deus. Ainda pensando um pouco sobre Paulo, Paulo ministrava, ele era um ministro da revelação divina. A gente está terminando Paulo, você examina aí no capítulo 28 de Atos, que ele passa, depois do naufrágio, ele chega na ilha e passa por ali, depois de 3 meses ele chega a Roma, e Roma ele faz o grande trabalho da divulgação. O evangelho precisava de chegar em Roma, porque lá era o centro do Império Romano, era o centro do mundo daqueles dias, estava em Roma. E Paulo precisava de chegar lá. Olha que quantas tribulações que ele passou, quantas voltas que ele deu, quantos naufrágios aconteceu com ele, quantas prisões, quantos açoites Paulo teve que passar para chegar em Roma. O centro do mundo, o Império Romano que dominava o mundo naqueles dias, precisava de ouvir o Evangelho. Deus trata com um cidadão que tinha cidadania romana, muito embora judeu, preparado, intelectualmente preparado. A gente estudou isso nos capítulos anteriores, você que pôde acompanhar isso durante um ano, estudamos o livro de Atos, você pode observar que Paulo foi uma pessoa escolhida por Deus eu diria que desde o ventre da sua mãe. Talvez ele não soubesse disso, mas ele começa a dar conta disso lá na morte de Estevão, quando ele consente, ele assiste tudo, mas ali já começa a despertar nele. Logo a seguir ele tem um encontro com Jesus, ele converte, se torna o apóstolo dos gentios, porque Deus precisava dele com todo o seu preparo. Forma-se, ele formado por Gamaliel, que era o maior doutor daquele tempo, daquela época, para que ele pudesse adquirir a sua condição de centurião, ele pudesse passar por toda essa experiência, agora já calejado, ele chega em Roma, no cerne do poder. Ele chega no centro do poder do mundo para pregar o Evangelho em Roma, e ali ele faz o trabalho maravilhoso. Paulo é o ministro do centro da revelação divina. Versículo 7, você vai ver isso. A revelação que Paulo menciona no versículo 8 é a magnitude da grandeza de Deus sobre ele. E aí ele vai fazer uma afirmação que só de quem está no centro da vontade de Deus é capaz de fazer. Ele vai dizer, o menor de todos os santos, se referindo a ele, a grandeza para ele, agora já não era mais a sua condição de doutor, a sua sabedoria secular, ele vai chamar isso de esterco num determinado momento, mas para Paulo, a essa altura da sua vida, a grandeza dele era o alcance dos mistérios de Cristo. Isso para ele era maior do que riquezas incomparáveis, era maior do que poder, era maior do que qualquer outra coisa. Ele chama isso a sua humildade, a condição sua de estar agora próximo de Cristo, ele chama isso de riquezas incomparáveis de Cristo. Isso tem muita significação, deve ter muita significação para todos nós. Sabe? O que a gente tem, o que a gente sabe, o que a gente é, não significa nada. Para nós, o mais importante é Cristo em nós. Aí ele mesmo, Paulo, vai dizer assim, olha, agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Importava mais para ele agora a presença de Cristo na vida dele. O que ele sabia, o que ele era, o que ele representava dentro do próprio Império Romano, já não importava mais. O que importava para ele agora era Cristo na vida dele. Sabe? Eu quero caminhar então para o fim desse estudo com você. E Paulo, reconhecidamente, a quem mais foi revelado os mistérios de Cristo. Nos versículos de 9 a 11, o mistério da salvação que estava oculto em Deus se torna uma prática da vida diária de Paulo, e ele, nas suas preleções, nas suas pregações,
nos seus discursos, foram incontáveis o número de pessoas que converteram, sabe? O mistério da salvação estava na sua sabedoria de pregar o nome de Jesus, de prestar culto a Deus, sabe? De estabelecer o culto, de mostrar que o tempo novo chegou, de mostrar que a revelação de Deus estava presente no mundo, que é Jesus, e ele era o portador dessa notícia. Ele era um homem ao qual Deus revelou mistérios tremendos. Eu quero finalizar esse estudo com você sobre 3 palavras especiais e que estavam presentes na vida de Paulo. Os versículo 12 desse texto que nós tomamos inicialmente por meditação, 3 palavras estavam inseridas ali. O versículo diz: ao qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Na vida de Paulo, no comportamento de Paulo, a todo o tempo, desde a sua conversão, no momento em que ele tem um encontro com Jesus, a sua experiência com Jesus no caminho de Damasco, que ele passa por aquela cegueira, quando ele abre os olhos, que ele vê o mundo novamente, ele já não é mais aquele Paulo que caminhava até ali, não é mais o Saulo, ele já recebe uma carga de poder diferente sobre a sua vida, que ele passa a carregar consigo 3 características especiais. Primeiro, ousadia. Versículo 12, você vai enxergar isso aí. Segundo, acesso. E terceiro, confiança. Esses 3 atributos, ou essas 3 características, devem fazer parte da vida daquela pessoa que deseja ser um Paulo desse tempo. Olha, não contente com pouca coisa. Não fique feliz com o mínimo, não. Pense sempre no máximo, sabe? Por isso ele vai dizer assim: amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho não será em vão. Se mandar você armar uma barraca, não contente com a barraca, arma um circo. E Jesus vai falar disso de uma forma figurada, quando ele diz para aqueles que queriam ser discípulos dele, ele disse assim: olha, se alguém te pedir a capa, dê a túnica. Olha a abundância aí. Se alguém obrigar a ir 1 milha, vá com ele 2. Sabe? Se pedir a capa, dê a túnica. Se mandar de chamar você para ir 1 milha, vá 2. E aí Jesus vai falando de abundância. Olha, Paulo, quando fala dessas coisas, ele está falando de si. Ele está falando de coisas grandes. A você e eu estão reveladas coisas grandes. Deus é grande. Deus não é Deus de mesquinhez. E a ousadia, o acesso, a confiança devem fazer parte da nossa cultura cristã. Essas 3 palavras tornam possíveis a nossa comunhão mais profunda com Deus. Não há como entrarmos na presença de Deus senão com santa ousadia. O acesso diz respeito à nossa entrada na presença de Deus. A palavra confiança envolve a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. A ousadia de entrar no Santo dos Santos significa que, sendo ousados, nós não precisamos de mais ninguém para irmos a Deus. Só de Jesus. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Nós agora, foi aberto o nosso caminho. Nós temos acesso livre a Deus. O véu do templo já foi rasgado. Não há mais barreira, não há mais cortinamento. Aí a revelação de Deus é plena para todos nós. Que Deus te abençoe. Nesses dias de aprendizado, nesses dias em que as famílias estão recolhidas nas suas casas, está sendo uma escola para todos nós. Que Deus possa fazer com que você e eu sejamos mais ousados, que sejamos tenhamos mais confiança, porque o acesso a Deus já está livre. Jesus já abriu o caminho. Foi Jesus quem abriu o caminho para o céu e não há outro meio de ir. Que
Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que como igreja de Jesus possamos de fato pensar que somos os paladinos desse tempo para levar a palavra de Deus. Quero orar finalizando então esse estudo e que Deus possa cobrir você de bênçãos espirituais e te dar sabedoria, entendimento, discernimento para fazer multiplicar as coisas de Deus sobre a terra. Que Deus te abençoe. Pai amado, eu oro pelo meu irmão, pela minha irmã que neste momento está sintonizado comigo. Seja onde for, seja na rua, seja dentro do carro, seja na casa, onde for. Que essa sintonia possa ser perfeita. Que o Senhor, que é Espírito, esteja agora olhando para esta vida, para essa pessoa, encorajando-a, colocando ousadia no seu coração. Que os exemplos de Paulo, aqui mencionados e citados, possam fazer parte de um espelho. E ele nos chama num determinado momento, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que nós possamos ver o exemplo de Paulo nesta noite e possamos meditar e pensar ser como ele. Ele manda fazer isso. Que o Senhor esteja levantando nesses dias profetas e profetisas, missionários, missionárias, evangelistas, todos aqueles que vão ser os paladinos da profecia do Senhor nesse tempo de graça, da multiforme graça de Deus. Encoraja a tua igreja, capacita o seu povo, Senhor. Incomode cada um, aqueles que vão estar vendo agora e meditando sobre essa palavra, possam se sentir incomodados. Que quando tudo isso passar, esse tempo de isolamento social, e quando a sua igreja voltar a reunir no templo e nas casas, que essas pessoas sejam levantadas a partir de agora, que possam estar compromissadas para lotar a casa do Senhor no dia de culto, que possam ir para as casas, nos pequenos grupos multiplicadores, nos PGMs, que possam estar compromissadas em levar a palavra de Deus a outras pessoas que ainda não conhecem. Nós agora, meu Deus, proclamamos a bênção do Senhor e assim o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.